Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de julho, a igreja faz memória aos pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. É um privilégio dado por Deus de poder partilhar com vocês todos os dias a experiência da meditação, da reflexão da palavra de Deus. O quanto isso tem feito bem à minha vida e à vida de tantas outras pessoas. A cada testemunho que vocês enviam é uma confirmação do poder transformador da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você também, que todos os dias compartilha essa pregação, recebe das pessoas que você envia os testemunhos também. Quantas pessoas dizem: hoje eu precisava ouvir essa palavra. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos e irmãs. Ele vai usando a cada um de nós para que a sua palavra possa chegar no coração de quem precisa ouvir. E diariamente essa semente tem sido semeada. E eu louvo ao Senhor, porque muitos corações que antes estavam como corações endurecidos, hoje se tornaram corações e terrenos férteis, que têm recebido a palavra, que têm deixado ela germinar, e essa palavra tem produzido frutos na vida de tantas pessoas. Nós temos muitos motivos para louvar e agradecer ao nosso Deus. Por isso é que eu peço todos os dias que vocês me ajudem no crescimento desse canal de evangelização, se inscrevendo, deixando aí o seu joinha, compartilhando a pregação. Deixe hoje aí nos comentários a sua mensagem e nós vamos juntos levar a palavra de Deus. Essa palavra da maneira que o Senhor me pediu, de uma maneira simples, que todos possam entender e que possamos continuar juntos nessa jornada. A igreja celebra hoje então a memória de São Joaquim e Santa Ana, e eu queria contar resumidamente um pouco da história desses dois que nós chamamos também de nossos avós, né? A tradição diz que Joaquim nasceu em Nazaré e casou-se com Ana quando ele ainda era jovem. Ele, Joaquim, era um rico fazendeiro e possuía um grande rebanho. E como não tivessem filhos durante muitos anos, Joaquim, ele era publicamente debochado, porque naquela época não ter filhos era considerado pelo povo uma punição de Deus. Um dia então, o sacerdote do templo, ele recusou a oferta de Joaquim, que foi levar um cordeiro, justamente porque Joaquim não tinha filhos. E Joaquim então foi para o deserto. E lá no deserto, ele jejuou e rezou durante 40 dias. O pai de Ana, ele teria sido um judeu chamado Acar, que trouxe sua mulher para Nazaré com a sua filha Ana. Após o casamento de sua filha com Joaquim, ele também ficou muito triste de não terem sido agraciados com netos. Ana, então, ela chorava
ela rezava a Deus todos os dias e pedia a Deus que atendesse a sua prece do seu esposo e que eles pudessem sair daquela vergonha e pudessem ter filhos. Um dia então, Ana estava orando e um anjo apareceu e disse a ela que Deus atenderia às suas preces. Ela estava sobre uma árvore pensando que Joaquim a havia abandonado. Mas não, enquanto ela estava em oração, Joaquim também estava no deserto em oração. O anjo disse ainda que o filho que teriam seria honrado e louvado por todo mundo. Então Ana respondeu àquele anjo: se Deus vive e se eu conceber um filho ou uma filha, será um dom do meu Deus e eu servirei a Ele de toda a minha vida. O anjo disse que ela, Ana, que ela saísse correndo para encontrar o seu marido, o qual, em obediência a outro anjo, retornava com o seu rebanho. Eles então se encontraram em um local que a tradição chama de Portão de Ouro. Santa Ana então dá à luz a Maria quando ela tinha 40 anos. É dito que Ana cumpriu a sua promessa e ofereceu Maria para servir a Deus no templo quando Maria tinha ainda 3 anos. De acordo com a tradição, ela e Joaquim viveram para ver o nascimento de Jesus. E Joaquim morreu logo após ver o seu divino neto presente no templo de Jerusalém. É isso que a tradição nos conta sobre Santa Ana e São Joaquim. Que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs. A Virgem Maria, que dá à luz através de um milagre da obra do Espírito Santo, vem ao mundo também através de um milagre. E essas são as promessas de Deus na nossa vida todos os dias. Então, fazer memória a Santa Ana e São Joaquim é lembrar dos pais da Virgem Maria, é lembrar dos avós de Jesus e também nossos avós, e lembrar da história de todos aqueles que foram fiéis às promessas do Senhor. Eu gosto muito de fazer essa interpretação para nós entendermos, porque hoje, se nós vivemos a nossa fé, é porque lá atrás, desde o início, homens e mulheres, santos e santas do Senhor, deixaram para nós grandes exemplos de fé. E sem dúvida alguma, São Joaquim e Santa Ana são mais 2 grandes exemplos de fé, de uma promessa do Senhor que se realizou quando muitos já debochavam e humilhavam aquele casal. Mas aquele casal estava sendo preparado para dar à luz a mãe do Salvador. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. E o Senhor age assim na vida daqueles que são fiéis. Ana e Joaquim não perderam a fidelidade a Deus. E mesmo chorando, mesmo sendo humilhados, eles não se revoltaram. Mesmo São Joaquim sendo desprezado e a sua oferta sendo recusada no templo, eles continuaram fiéis ao Senhor, nas lágrimas, na oração, clamando a Deus, implorando a misericórdia do Senhor. E eu creio que é assim que nós devemos viver. Nós devemos lembrar de todos aqueles que deram a vida, de todos aqueles que, nas horas mais difíceis, tiveram a coragem de testemunhar o nome do Senhor. Tiveram a coragem de ser fiéis quando tudo os levava a não ser fiel a Deus.
homens e mulheres, muitos que deram a vida, muitos que se sacrificaram, os nossos antepassados. E é por isso que nós temos que louvar muito a Deus por eles. E louvar a Deus também pelos antepassados da nossa família. Os nossos avós, os nossos bisavós. Cada um ao seu tempo. E se nós estamos aqui, é graças a eles. E nós temos que lembrar do nosso passado. Nós temos que lembrar da nossa história. E saber que em cada tempo, cada geração contribuiu para que nós chegássemos aqui. E espiritualmente falando, essa contribuição foi muito grande. Esses homens e essas mulheres que não mediram esforços para que hoje nós pudéssemos meditar, para que hoje nós pudéssemos amar e viver a palavra de Deus. E é isso que Jesus fala com os discípulos. Jesus diz para eles no evangelho de hoje, nesses 2 versículos: vocês são felizes, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Porque muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não tiveram a oportunidade. Então Jesus falava com os discípulos: olha, vocês são felizes, porque vocês estão presenciando a minha vinda ao mundo. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir não de um profeta, não de um pregador, mas vocês estão tendo a oportunidade de ouvir ensinamentos do próprio Deus. Vocês estão vendo aqui a promessa que os antigos esperaram tanto, do Messias, do Salvador, do Libertador, que todos morreram esperando e não viram e nem ouviram. Mas os discípulos tiveram esse grande privilégio, tiveram essa grande oportunidade de ver Jesus realizando os milagres, de ver Jesus curando, de ver Jesus amando as pessoas, de ver esse lado misericordioso, de ver o amor de Deus se manifestando através dele. Ouviram coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, lições de vida, mensagens que mudaram a vida daqueles homens, daquelas mulheres e de toda a humanidade. Os discípulos então tiveram esse grande privilégio que os antepassados não tiveram, mas que com certeza todos nós um dia teremos, de vê-lo face a face. E sabe o que isso representou para os discípulos, irmãos e irmãs? Uma grande responsabilidade também, de testemunhar, essa responsabilidade de falar aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram, de defender a fé, de serem colunas da igreja e de lembrarem de todos aqueles que deram a vida, mas que não viram o Senhor. E aí, chega nos nossos dias, fisicamente, nós não vimos Jesus. Humanamente falando, nós não ouvimos as palavras do Senhor. Mas hoje eu posso dizer que nós somos ainda mais privilegiados, porque Jesus deixou através dos discípulos, ele deixou o registro de fatos que aconteceram no seu tempo de ministério e que hoje são alimento para nós. E Jesus deixou ainda algo mais. Jesus, ele deixou ele mesmo como alimento para cada um de nós, presente na Eucaristia, para que possamos nos alimentar dele, para que possamos nos alegrar estando na sua presença e assim possamos continuar a missão dos discípulos. E Jesus deixou e os discípulos experimentaram também. E nós temos essa graça de experimentar e de ter na nossa vida todos os dias o Espírito Santo,
a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que quer agir em nós, que quer mover a nossa vida e que quer também que nós sejamos felizes, agradecidos e possamos ser as testemunhas fiéis do Senhor. Tudo que os antepassados fizeram, todo o preço que eles pagaram, essa graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. E esse amor de Deus continua a se manifestar na vida de todos nós, de todos que se abrem a esse amor, de todos que se abrem a essa transformação, a essa mudança de vida. E nós devemos continuar acreditando, assim como Santa Ana e assim como São Joaquim não desistiram de receber a promessa de Deus, de ver o milagre do Senhor. O Senhor nos chama hoje a não desistir dele, a não desistir das suas promessas. E as grandes promessas se cumpriram se nós analisarmos a Bíblia. As grandes promessas se cumpriram no impossível. Era impossível já para Santa Ana e São Joaquim dar à luz. Era impossível para uma virgem dar à luz. Era impossível para Isabel, na velhice, dar à luz. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que todos os dias quer alimentar a nossa fé para nós não desistirmos. E essa história vai mais uma vez reforçar no nosso coração esse sentimento que nunca é tarde para Deus agir. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem buscado algo do Senhor, não importa se você está pedindo há um dia, há um ano, há 10 anos, não importa. Continua clamando. Continua batendo no coração de Deus com a sua oração. Porque no tempo certo, no momento certo, o Senhor vai inclinar os ouvidos para você. Se você está clamando pela cura de alguém, pela libertação de alguém da sua família, pela salvação, por um milagre, creia, mesmo que todos tentarem te desanimar, continua clamando, continua batendo na porta do coração do Senhor com a sua oração e com as suas lágrimas, porque no tempo certo o Senhor vai agir. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje nós queremos louvar ao Pai, louvar por esse grande milagre que aconteceu na vida dos nossos avós, de São Joaquim e de Santa Ana. Obrigado, meu Deus, por não permitir que eles desanimassem. Obrigado, meu Deus, porque eles perseveraram na fé, eles perseveraram na oração, e mesmo diante da humilhação, eles foram fiéis e viram a sua glória. E o Senhor deu para eles o presente de serem avós do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a ser perseverantes. Nos ajuda a nunca desistir, Senhor. A sermos fiéis na certeza que o Senhor está com os olhos e ouvidos atentos para cada um de nós. Não deixa ninguém desanimar, Senhor. E se alguém que está ouvindo essa palavra hoje estiver desanimado, que pelo poder do Espírito Santo se renova as suas forças, se renove a sua fé, e que cada um possa continuar clamando, continuar tocando o seu coração e deixando o Espírito Santo interceder por cada necessidade. Sim, Senhor, que nós possamos nos alegrar, porque assim como os discípulos viram e ouviram o Senhor, nós temos essa graça hoje de ver e ouvir o Senhor através da sua palavra, através da comunhão e através da nossa vivência diária na fé. Fica conosco, Senhor, e sela essa pregação tocando no coração de cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.